Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma terça-feira na nossa reunião de urologia do Hospital Pedro Ernesto. E hoje nós vamos falar sobre um artigo, né, que saiu agora no Journal of Urology desse mês, ou seja, um artigo bem fresquinho que acabou de sair. E esse artigo ele fala sobre o seguinte, né, como o título dele está aí na tela, né, Adjuvant Novel Hormonal Therapy followed by prostatectomy versus upfront prostatectomy for high-risk prostate cancer. Então, é uma análise comparativa nesses dois grupos, um grupo utilizando as novas tecnologias hormonais como tratamento neoadjuvante seguido da prostatectomia radical, comparando com o grupo que fez apenas a prostatectomia radical. O que eu achei de muito interessante em trazer esse artigo para cá hoje, e nós estamos contando com a presença do professor Fabrício aqui, é porque o nosso serviço, não sei se todos sabem, é um dos grupos desse trabalho multicêntrico, que foi o Proteus, e é muito gratificante a gente ter um dos nossos como um dos investigadores do trabalho. Então, o Guilherme Litig, que é R3 nosso, terminando a residência aí já com a experiência aqui grande aqui com a gente, vai fazer essa apresentação aqui para a gente hoje e nós vamos depois ter a honra de escutar os comentários do professor Fabrício, que é um dos investigadores do Proteus. Guilherme, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Caramba, né? O professor falando assim, né? Parece que foi outro dia aí que a gente começou essas aulinhas aí, né? Muito legal. E a gente começou com essas aulinhas, né? Não tinha. Sempre às terças-feiras, aquele sanhaço às vezes para fazer a aula, mas enfim, vamos começar o artigo. O professor já introduziu aí o tema, né? Mas antes de mais nada, queria colocar a seguinte situação, o seguinte questionamento, né? Que imagina que chega um paciente lá de alto risco, paciente lá com câncer de próstata localizado, mas alto risco, um PSA lá alto, de 20 e pouco, um SUP4. Algum de vocês pensa em fazer, passa pela sua cabeça fazer neoadjuvância, né? Vocês chega um paciente lá, vocês ficam se questionando se vão mandar para o Bruno fazer quimioterapia. Esse é realmente, ou então mesmo na sessão, alguém fica falando de fazer neoadjuvância, né? Isso é uma coisa que não, a gente nem considera, mas no passado, né, como é de se esperar, agora não está passando, passou. Como é de se esperar, já foi tentado, né? Em pacientes de alto risco. Antes de mais nada, eu queria colocar assim, que tudo que for falado nesse trabalho aqui é num cenário, no universo de pacientes com câncer de próstata de alto risco, né? Então, no passado, por exemplo, botei isso aí para me lembrar, já foi tentado ADT, né, que é a deprivação androgênica, uns associados os antiandrogênios de primeira geração, que é, por exemplo, a bicalutamida, por exemplo, que hoje em dia quase a gente não prescreve, só como quer evitar efeito flare, né? Um paciente que tem um tumor de alto volume, comparando com ADT sozinho, né? E não chegou a aumento de sobrevida algum, e também ADT, através de meta-análise, com prostatectomia versus prostatectomia sozinho, também não viu ganho de sobrevida. Já foi tentado, inclusive, ADT com docetaxel, comparando com prostatectomia radical, até foi verificado algum ganho, né, de sobrevida global, porém, assim, de 4 meses em 10 anos, entendeu? Então, na realidade é que ninguém faz isso, né? Então, assim, a gente não pensa em fazer neoadjuvância no mundo real, lá no Pedro Ernesto, quando, né, vem um paciente desse de alto risco. Porém, atualmente, né,
a conversa está mudando, né? Com os adventos dos novos antiandrogênicos, né? Que vão além, né, da bicalutamida, né? Então, a neoadjuvância, elas estão voltando, pelo menos a possibilidade de se estudar elas. Aí eu botei aí a enzalutamida como exemplo, né, as drogas estudadas, né? A enzalutamida, a apalutamida, a abiraterona. Então, são drogas aí que a gente está conversando sobre a possibilidade de ganho. E, claro, são estudos longos, né? E que aí eu vou detalhar mais aqui adiante qual é a ideia. Para quem não sabe, esse aí é um filme de 1984, que a célebre frase do Exterminador do Futuro, I'll be back. A garotada aí está nessa aula e não deve conhecer esse filme, mas vamos adiante. Então, vamos lá. São pacientes com um cenário de câncer de próstata de alto risco, né? Ou seja, ISUP4, PSA maior que 20 e T3. Né? São considerações que vão valer para esse grupo de pacientes. Qual a importância desse tema, né? Apesar de cânceres de alto risco, tumor de alto risco, ser responsável por apenas 20% de todos os tumores localizados, 50% desses pacientes experimentam recidiva bioquímica, né? Após a prostatectomia radical. Então, assim, você já opera aquele paciente já um pé atrás, mais de olho nele. Você sabe que ele vai recidivar mais, né? E 60%, mais de 60% de todas as mortes por câncer de próstata em 10 anos decorrem de tumores de alto risco. Então, eles têm uma parte, apesar de uma porcentagem, ele tem uma porcentagem substancial nos que levam, nesse cenário, nos cânceres que levam à morte. Então, qual é a proposta da neoadjuvância? De um modo geral, né? Ela tem por objetivo melhorar os resultados de pacientes de alto risco, óbvio, né? Que resultados? Todos os resultados, sobrevida livre de metástase, sobrevida global, como próprio de qualquer estudo de câncer, né? Reduzir o tumor, permitindo margens negativas. Esse aqui é um ponto interessante, que é uma conversa nova que está tendo, que esses agentes novos antiandrogênicos, eles têm a capacidade de produzir uma resposta patológica completa. O que é isso? Após a prostatectomia, a peça é analisada e não há tumor. De um modo geral, de 15% a 30% isso acontece, né? Ou então, existe a possibilidade também de uma definição chamada doença residual mínima, né? Que existe assim, encontrado milímetros assim, de doença, assim, até 5 milímetros. Então, claro, assim, não estou querendo dizer que isso não vai recidivar, né? Querendo dizer que não foi encontrado na peça. Agora, se isso vai representar ganhos sobre vida global, essa é outra conversa, né? Isso depende de evidência, né? Mas, assim, é uma resposta com certeza impactante, né? E também tem por objetivo a neoadjuvância, né? A eliminação de doença micrometastática. Vamos aqui. Quais são os estudos que estão em andamento? Eu não botei isso aqui, não faz parte, é só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, eu não vou entrar em detalhes, que assim, seriam muitas outras aulas aqui, mas comparando abiraterona, ali no primeiro item, com ADT versus ADT. Enzalutamida versus enza com ADT. Enzalutamida mais ADT versus enzalutamida com ADT e abiraterona. Isso todo no cenário de alto risco, né? Abiraterona, apalutamida com abiraterona mais ADT versus AB com ADT. Então, assim, e o Proteus, né, no qual nós fazemos parte, né, o professor Fabrício está intimamente imbuído aí desse trabalho, né, que ele compara neoadjuvância e adjuvância com ADT. Então, o sujeito ele recebe o bloqueio hormonal antes e depois da cirurgia, só que um braço recebe apalutamida e o outro não.
Então, assim, eu botei esses exemplos aí para a gente verificar que, olha que interessante, nenhum deles responde a uma pergunta. Se vocês forem reparar, eles sempre estão comparando um bloqueio com um novo antiandrogênico e um outro bloqueio. Quer dizer, em nenhum deles há uma comparação do tipo ADT vamos supor, ADT com a palutamida versus prostatectomia radical. Porque, assim, a dúvida que eu tenho, né? Acho até engraçado, uma dúvida particular minha. Eu achava que o normal era a gente testar prostatectomia radical sozinha, isolada, versus os novos antiandrogênicos, mais ADT, por exemplo. Mas todos esses trabalhos, se você forem verificar, que estão em andamento, fase 2, e o Proteus, que é fase 3, que está em andamento, eles nunca vão responder essa pergunta, né? Então, esse trabalho, que é um trabalho, né, com vieses e críticas, né, ele tem por objetivo justamente responder em parte essa pergunta. Ele compara os resultados entre esses trabalhos, né, de terapia neoadjuvante com novos agentes hormonais antes da prostatectomia, neoadjuvantes, né, versus prostatectomia radical isolada, né? E o universo compreendido é esse que eu já falei, que é de pacientes com câncer de próstata de alto risco. Deixa eu explicar melhor. Num braço, aqui na esquerda, estão os pacientes que recebem a neoadjuvância. E na direita, na direita, os pacientes que são submetidos à prostatectomia radical isolada. No braço que recebe a neoadjuvância, que é uma neoadjuvância por 6 meses, esses pacientes eles foram os dados retirados desses trabalhos, de muitos desses trabalhos que eu já mencionei. Por exemplo, aí estão ilustrados aí 3 trabalhos. No primeiro ali, ele é um trabalho que utiliza abiraterona com abiraterona com o leuprolide, que é o ADT, né? Comparando só com ADT. Então, assim, são pacientes que eles foram utilizados em outro, eles são trabalhos de outro, pacientes de outro trabalho, mas que foram utilizados neste, porque eles compreendem pacientes de alto risco que fizeram neoadjuvância, né? Aqui embaixo são pacientes que usaram enzalutamida como neoadjuvância e em outro trabalho usaram enzalutamida com ADT, né? No grupo à direita, o braço que serviu a coorte que sofreu só prostatectomia radical foi composta por pacientes que usaram submetido à cirurgia na cidade de Miami, ou seja, em outro lugar, né, de 2010 a 2016. Eles tinham como doença de base, né, os mesmos critérios de elegibilidade para os 3 ensaios neoadjuvantes, esse que eu já apresentei, ou seja, 3 núcleos positivos, enfim, critérios semelhantes, né, para que fosse comparável. Em ambas as coortes, a decisão de iniciar tratamento adjuvante ou terapia de resgate ficou a critério médico. Então, beleza. Lembrando que esses dados são de ensaios clínicos de trabalhos diferentes e retrospectivos, né? Então, vai a primeira crítica aí. Quais foram os desfechos primários observados, ou os endpoints primários? Recorrência bioquímica e sobrevida livre de metástases. Você vê aqui que não fala aqui em sobrevida global ou sobrevida livre de doença, né, de câncer. A recidiva bioquímica foi definida como um PSA acima de 0,1, né? Ou início de ADT ou radioterapia a qualquer momento, né? Independente do PSA. Então, a mensagem é recidiva bioquímica acima de 0,1. Sobrevida livre de metástases, definido como o tempo para o desenvolvimento de metástases em exames de imagem, né? O tempo da prostatectomia radical até o aparecimento da metástase. Terapia adjuvante foi definida como início de ADT ou radioterapia, né, dentro de 90 dias da prostatectomia radical com PSA menor que 0,1, ou seja, que não se enquadra, né, na recidiva bioquímica.
e a terapia de resgate foi definida como um recebimento de ADT ou radioterapia, não atendendo aos critérios da terapia adjuvante. Mas, enfim, vamos lá. Esses grupos, né, eles foram utilizados mecanismos, né, de estatística para que eles fossem comparáveis, né, e após isso, eu não vou entrar em detalhes de estatística, porque eu acho que ninguém entende aqui, né? A gente tem que acreditar. No grupo aqui, nessa parte de NEO-RP, que é o neoadjuvância prostatectomia, foram 112 pacientes, e na prostatectomia radical, 247 pacientes. Não é um número tão grande assim, né? A média de idade dos pacientes era de 61 anos. Eu gosto sempre de colocar, destacar isso aqui, porque essas verdades, essas evidências que vão ser lançadas aqui são em cima desse grupo de pacientes, né? O Gleason, a maioria foram Gleason 9 e 10, você vê que aumentado mesmo. A maioria foi T2, né, mas um número substancial de T3 também, e a maioria deles tinha um PSA abaixo de 10. O que pesava mais aqui era o Gleason mesmo. Quais são os resultados? Sobre aquele que eu estava falando sobre a patologia, né? 10 a 12% do grupo da neoadjuvância obtiveram resposta patológica completa, aquilo que eu falei. Não foi identificado câncer na peça, né? E doença residual mínima, respectivamente. Então, 10 a 12%. O grupo da neoadjuvância teve uma menor incidência de margens positivas, né? Aí, um número bem expressivo, né? De 13 versus 56, bem menos. E doença T3-T4 também teve um P positivo, né? 55 versus 72. Então, tanto na resposta patológica quanto as margens. Porém, no acometimento nodal, aí o P não foi significativo, não houve diferença. Infonodo. Falando aqui sobre recidiva bioquímica. A linha de cima aqui representa a neoadjuvância, os grupos da neoadjuvância, e embaixo o grupo da prostatectomia radical, a linha azul. Observe assim, que assim, é bem marcante, né, a divisão das linhas. Aqui, por exemplo, com 3 anos, o grupo cerca de 59%, aproximadamente 60% dos pacientes não tinham recidiva bioquímica, e apenas 15 não recidivaram bioquímica no grupo da prostatectomia radical. Quer dizer, um ganho, assim, uma diferença expressiva aí entre os dois grupos, né? No que se fala em recidiva bioquímica. Se a gente falar aqui em sobrevida livre de metástase, o grupo da neoadjuvância também ganha, né? 96 versus 68%, quer dizer, 96% não apresentavam recidiva bioquímica, e na prostatectomia radical isolada, 68%. Sobre terapia de resgate e terapia adjuvante, né? 7% e 24% receberam radioterapia adjuvante nas coortes neoadjuvância e radioterapia, respectivamente. E na radioterapia de resgate foi administrado em 34% e 46% das coortes neoadjuvância e prostatectomia radical. Agora, sobre a discussão. Esse, de fato, como já havia mencionado, né, o primeiro estudo a comparar prostatectomia isolada versus terapia neoadjuvante, né? Esse é um fator, assim, apesar do trabalho de suas críticas, né, ele é o primeiro a fazer isso. Taxas encorajadoras de resposta patológica têm sido observadas em estudos de fase 2, aqueles que eu mencionei, né, avaliando os novos antiandrogênicos na neoadjuvância, né? Isso é um motivo já para outro estudo, né? O Proteus, por exemplo, é um dele, né? Que é o primeiro estudo de fase 3 neoadjuvante em pacientes de alto risco, que em mais de uma década, né, compara a ADT, né? Aquilo que eu já falei, o ADT neoadjuvante e adjuvante, só que um braço tem a palotamida e o outro não, né? E em alto risco, a adição de ADT. Outra coisa que fala a favor da hipótese
da neoadjuvância ser algo relevante, né? Que na radioterapia o ADT ele mostra ganho de sobrevida, né? Então, talvez, na prostatectomia radical, isso também se deva, né? Fazer uma análise comparativa, né? Claro, livre de ter evidências ainda sobre isso. Agora, algumas críticas, né? Esse trabalho é uma coorte observacional, né? É observacional e é retrospectivo, né? Para formar esse grupo comparador com a coorte do ensaio clínico, né? Provavelmente há fatores de confusão não reconhecidos, além daqueles abordados pela IPTW, é a análise estatística, né? Você tenta fazer análise estatística, mas assim, é olhando para trás, né? Tentando deixar os grupos semelhantes. Isso é uma coisa que enfraquece um grau o trabalho, né? O papel da terapia neoadjuvante é um contrassenso, né? Não há nenhum estudo randomizado até o momento. Esse é o primeiro estudo que tenta comparar isso, né? Por exemplo, não há qualquer menção a sobrevida global, por exemplo, né? Ou sobrevida livre de doença, né? O próprio autor menciona que há um viés de seleção, né? Porque na coorte dos pacientes que foram submetidos a cirurgia isoladamente, eram pacientes elegíveis à neoadjuvância, mas por algum motivo, que a gente não sabe, foram submetidos à prostatectomia radical. Assim, são coisas que não... A gente tenta tirar essas dúvidas, né, quando você planeja um trabalho, né, duplo cego, que você acompanha, mas esse tipo de coisa, assim, por que eles não foram submetidos à neoadjuvância? Tem algum motivo, né, que não fica claro. No braço da neoadjuvância, uma coisa que eu penso assim, né, tem um grupo, foi retirado de um trabalho que foi o grupo da neoadjuvância, né? Um estava recebendo enzalutamida, o outro abiraterona, então são diferentes, né? São agentes antiandrogênicos, mas são diferentes, né? Uma coisa que eu penso assim, né? O corte do PSA para definir recidiva bioquímica foi 0,1. Mas por que isso? Essa é uma dúvida minha. Eu fico imaginando assim o estatístico assim mexendo um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Essa é uma dúvida completamente minha, tá? Não tem, isso nem foi mencionado no trabalho. Mas porque habitualmente a gente usa 0,2, né? Existe trabalho mostrando que o corte é 0,2 para recidiva bioquímica. Aí o Whey fala que é 0,2, né? Por que 0,1, né? Porque é o seguinte, quando o paciente ele é bloqueado, a recidiva bioquímica ela tem a ver com a testosterona, né? Porque como é que eu vou explicar? Isso está mencionado no artigo, porque o bloqueio da testosterona, a baixa da testosterona influencia na recidiva bioquímica. Então, assim, ou seja, com o braço em que há o bloqueio, e, portanto, a baixa da testosterona, você favorece a recidiva bioquímica, né? Esse é um pensamento meu aí, que, enfim, eu deveria saber de estatística para poder conversar sobre isso. O tempo de acompanhamento médio também é curto, né? Uma média de 4 anos, né? E outra coisa, uma dúvida minha, né? Por que somente foi exposto, talvez seja ignorância minha, né? Mas por que só falar em sobrevida livre de metástase e recidiva bioquímica, né? Por que nenhuma menção à sobrevida global, por exemplo? Eu penso que, mesmo que seja um acompanhamento pequeno, né? Em se tratando de alto risco, a gente encontrar alguma diferença aí, ou alguma diferença não, alguma coisa relevante, né? Mesmo que o resultado fosse que não há diferença alguma. Como conclusões, apesar de críticas, né? Realmente é um trabalho pioneiro aí em fazer esse tipo de comparação, né? A terapia neoadjuvante
com os novos antiandrogênicos antes da cirurgia foi associado a maior tempo para o surgimento de recidiva e também favorecendo a sobrevida livre de metástases, né, em comparação com a cirurgia isolada neste universo de pacientes de alto risco. Esses achados são, acima de tudo, geradores de hipóteses, né, mas, de fato, sugerem um benefício com a terapia neoadjuvante com essas novas drogas, né, no cenário de alto risco. Essa abordagem está sendo estudada também no estudo Proteus, fase 3, e, claro, são achados que precisam ser validados em um estudo randomizado antes que a terapia neoadjuvante possa se tornar um padrão de tratamento, para o câncer de próstata de alto risco. Assim, com certeza é um estudo que dá uma ideia, né, do que pode acontecer, e realmente são drogas que a gente não pode ignorar elas, né, porque realmente existem coisas acontecendo que parecem fazer diferença na sobrevida global. Queria terminar aí com essa foto, Templo da Urologia, e essa foto aqui da cirurgia de hoje. A Eugênia tirou um rim aí em 1 hora e 30 minutos. Valeu, pessoal. Guilherme, obrigado pela apresentação. Como eu falei no início, antes da gente começar, não sei se todos já estavam presentes e puderam escutar isso, o nosso hospital, o nosso serviço, na realidade, ele é um dos hospitais que está nesse grupo multicêntrico em qual o Proteus está acontecendo, né? Atualmente, o estudo fase 3. E o professor Fabrício é um dos principais investigadores. Então, como a gente está com ele aqui presente, acho que antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de passar a palavra para ele falar um pouquinho sobre esse trabalho, né, que o Guilherme acabou de apresentar e principalmente sobre o Proteus. O professor está aí? Não sei se o professor Fabrício está me ouvindo. Então, vou fazer os comentários. Guilherme, realmente, a tua apresentação foi uma apresentação muito boa, você passou exatamente o que a gente queria, você passou exatamente o que o trabalho mostrava, né? Você começou muito bem, falando que essa questão de neoadjuvância não é uma novidade, né? Eu não peguei essa fase, onde era feito a gosserrelina como pré-operatório, isso aí foi feito durante um bom tempo, inclusive relatos de urologistas mais antigos, de que, às vezes, na própria peça, né, isso com a ADT tradicional, os pacientes eram operados, vinha a peça vinha com ausência de lesão, mas que num desfecho final, pelo menos os trabalhos que foram realizados não mostraram um benefício significativo, né? Então, isso acabou não vingando, né? Não se tornou uma prática rotineira. E agora, com essas novas medicações, né? A palutamida, que está sendo utilizada no Proteus, a Enza, a AB, a darolutamida também. Como essas medicações elas começaram a ser muito utilizadas em vários cenários diferentes no câncer de próstata, né? E sempre com boas respostas. Então, em cima desses achados que a gente tem sido encontrado, resolveu ser utilizada nesse trabalho, né? Falando especificamente do Proteus, para buscando um resultado final satisfatório, né? Esse trabalho que você mostrou para a gente, como você mesmo falou, foi um trabalho observacional, retrospectivo, então é um trabalho que, sem dúvida alguma, tem muitos vieses, principalmente de seleção. Mas, por outro lado, ele evidencia alguns resultados importantes, né? Resultados importantes, principalmente na sobrevida livre de metástase, né? Com significância estatística,
a presença de margens livres, a diminuição do volume dos pacientes com doença T3 e T4, né? Então, são informações que a gente absorve e que, apesar de ainda não chegar a uma conclusão definitiva, nos levam a uma expectativa de que trabalhos bem feitos, randomizados, duplo cego, com prospectivos, que esses trabalhos a gente possa, sim, encontrar resultados positivos, e é uma expectativa que a gente tem hoje com o Proteus, né? Com o resultado que o Proteus vai levar para a gente, né? Por exemplo, quando a gente fala em paciente de alto risco, de câncer de próstata de alto risco, que vai ser submetido à radioterapia, esses pacientes antigamente eram feitos radioterapia exclusiva, hoje sabe-se que o paciente que faz associado com ADT, esse paciente tem a melhor resposta, tanto em recidiva bioquímica como em sobrevida livre de metástase. Então, isso gera uma expectativa, sim, de uma resposta positiva que o Proteus venha a ter, né? A gente sabe que alguns pacientes desse grupo, no histopatológico, eles estão vindo com ausência de lesão, né? Foi até algo que você citou no trabalho, se eu não me engano, 12% com ausência de lesão, e isso na prática, isso foi um dado que o trabalho passou, mas na prática a gente já viu alguns pacientes demonstrando isso, e não atrapalha a questão cirúrgica, né? O Fabrício, que tem operado esses doentes, ele diz que não tem notado diferença técnica do paciente que fez a medicação ou não. Enfim, acredito que a gente fica aí aguardando de uma forma ansiosa até a resposta do Proteus, que pode vir a ser uma mudança de paradigma, né? Apesar de, e ainda bem, os pacientes de alto risco são em torno de 15% a 20% dos diagnósticos que a gente faz hoje em dia, são os pacientes que tendem a ter óbito por conta do câncer de próstata, né? Cerca de 70% dos óbitos relacionados a câncer de próstata são nesses pacientes de alto risco. Então, se a gente tem uma resposta positiva, pode ser sim uma mudança de paradigma quando nos depararmos com esse tipo de doente, né? Professor Fabrício, está aí me ouvindo? Não sei se o Fabrício está ouvindo. O Paulo entrou aí. Boa noite, Paulo. Tudo bom, Fernando? Tu entrou aí, tu chegou em que parte, cara? Eu sei que você estava numa reunião aí da sociedade, mas tu está sempre aqui com a gente. Cadê o Litigo? O Litigo está por aí? Litigo tá. Eu estou aqui, sabe que eu tive um problema aí na câmera, aí... Tranquilo. Eu não entendi bem, mas eu estou aqui. Tranquilo. Não, eu entrei agora, Fernando. Eu peguei o finalzinho, mas eu queria fazer alguns comentários rápidos. Esse artigo aí, o Fernando que escolheu, eu achei um artigo muito interessante, porque ele retrata aí um cenário aí do urologista, que é a doença de alto risco, e a gente compete aí na doença de alto risco com tratamento aí com rádio mais bloqueio hormonal, né, que não envolve a gente diretamente. E é um terreno aí que ainda tem algumas dúvidas envolvidas, né? Quando a gente pensa no doente de alto risco, a cirurgia versus o tratamento não cirúrgico já é uma disputa que existe hoje em dia, uma disputa, vamos dizer assim, de qual é o melhor tratamento, né? Essa já é uma dúvida, né? Essa questão da neoadjuvância, desse artigo aí, que foi um artigo retrospectivo, né? Que teve uma casuística interessante, que mostrou que existe dois benefícios por esse artigo na sobrevida livre de recorrência bioquímica, não é isso, Litigo? E sobrevida livre de metástase.
Esses dois outcomes, eles são outcomes intermediários. Sempre quando fala de doença localizada da próstata, eles são outcomes, endpoints considerados intermediários, mas são os outcomes possíveis para esse cenário e não são perfeitos, né? Porque é aquela coisa, o paciente ele pode ter a recorrência bioquímica precoce, tardia, ou eventualmente a metástase pode ser mascarada precocemente e aparecer tardiamente, mas o que importa mesmo é a data da morte dele, se vai ser postergada ou não, pela doença ou pela vida dele mesmo, sobrevida global. Então, essa é uma pergunta realmente sem resposta, até porque esses endpoints, né, sobrevida livre de recorrência bioquímica e sobrevida livre de metástase, elas são endpoints intermediários. Eu até digo que o sobrevida livre de metástase ele é mais robusto e considerado um surrogate marker do sobrevida global, mas ainda assim ele é endpoint intermediário. E, sobre esse assunto, o comentário que eu queria fazer, que assim, primeiro, uma coisa que é importante dizer é que a resposta patológica completa ou parcial não significa que a doença desapareceu, entendeu? Isso acontece no câncer de bexiga e acontece no câncer de próstata. Então, a gente opera e o paciente fica, na patologia da peça, vem sem doença, e na bexiga igualmente, quando você faz neoadjuvância. Isso não significa que a doença sumiu. Na bexiga, isso é característico, né? Então, quando você faz neoadjuvância, uma boa parte dos pacientes some a doença. Se for um T2 pequeno, principalmente, né? Então, some a doença. Isso não significa que a doença não está lá, ela vai recorrer precoce, e se recorrer, vai recorrer de forma grave. Isso para a bexiga. Para a próstata, é óbvio que quando o paciente responde muito bem, com a resposta patológica quase total ou total, isso é uma resposta muito boa e o paciente tende a responder melhor. Mas isso não significa que a doença foi embora, ou seja, você tratou na peça da cirurgia, não veio nada, não significa que você não operasse, essa doença teria ido embora. Esse é um ponto que precisa deixar claro. E também o que eu queria dizer é o seguinte, na doença de alto risco, a gente tem vários subgrupos. Então, você tem aquele paciente que é um Gleason 8 isolado, com um nódulo pequeno, que não ultrapassa a cápsula prostática, não pega a vesícula seminal, é um nódulo que tem diferenciação celular precoce ali e foi detectado. Esse é um paciente que é alto risco. E você tem aquele paciente que tem uma próstata claramente alterada na ressonância, que já é um T3B, por exemplo, com vesícula seminal acometida, ou eventualmente com uma invasão grosseira da cápsula prostática, uni ou bilateral. Esse é um paciente completamente diferente, e todo mundo é alto risco, né? Todo mundo é Gleason 8, eventualmente todo mundo é PSA acima de 20, mas eles são doentes diferentes. Então, isso, Litig, não sei se está me ouvindo bem, isso para mim é uma grande diferença, entendeu? E uma das coisas que os estudos antigos mostraram sobre neoadjuvância é que a neoadjuvância diminui volume tumoral, isso a gente sabe, né? Porque você vai fazer bloqueio e a doença é androgênio dependente, diminui o volume tumoral, né? E você tem mais margem negativa, não é isso, Fernando? Eu não acompanhei toda a apresentação, mas em tese tem mais margem negativa, né? É isso. Então, a minha percepção disso tudo é o seguinte, a gente vai ter que também, como tudo na uro-oncologia vem acontecendo hoje, selecionar o paciente que vai fazer neoadjuvância. Primeiro, vai ter que ter estudos randomizados, controlados, que possam diferenciar entre neoadjuvância versus não neoadjuvância. Esse é um estudo retrospectivo que sugere hipóteses, né? O Proteus não é um estudo que vai dar essa resposta, porque ele compara neoadjuvância com novo agente hormonal versus não novo agente hormonal. Então, também não vai ter essa resposta. Então, continuará a dúvida no ar, né? Continuará a dúvida no ar. Mas, ao meu ver, o que eu penso eu já operei paciente com neoadjuvância, alguns, aí na UERJ mesmo, esses do Proteus, eu já operei 2 casos. Também operei fora, sem neoadjuvância com o novo agente hormonal, mas com o bloqueio hormonal. É que a neoadjuvância já é realizada na prática clínica, na vida privada, na vida real, né?
e ela é realizada principalmente nesses pacientes que têm uma doença grande, né? Não é um Gleason 8A isolado, ou um PSA de 21 isolado, ou um T3A. A gente volta e meia opera um T3A aí, entendeu? Às vezes o tumor está mal localizado, invade a cápsula, né? Isso aí acontece. Então, não é esse paciente, ao meu ver, que vai precisar da neoadjuvância. Eu acho que vai ter um grupo de pacientes específico, esses com PSA de 70, esses com invasão grosseira da vesícula seminal na ressonância, né? Ou, eventualmente, que fez um PET-PSMA que tem a próstata toda acometida, né? Então, esses pacientes, ou então que tem uma próstata que é um BUC, assim, é um paciente muito jovem, BUC não, né? Mas uma próstata grosseiramente acometida, a gente vê esses pacientes, né, na vida real, na UERJ, no privado, e aí você vai dar a chance para esse paciente, vamos dizer que é um paciente mais jovem, fazer neoadjuvância, e aí você vai fazer neoadjuvância, vamos dizer assim, moderna, que não é só o bloqueio hormonal, envolve também um novo agente hormonal, e aí você vai ter a oportunidade, a possibilidade de operar esse doente, coisa que provavelmente você não teria antes. Então, essa é a minha percepção, né? Então, assim, vamos ter que selecionar esses pacientes. Eu não ouvi, Fernando, toda a sua fala. Não sei se foi mais ou menos por esse caminho que você falou, mas é o que eu acho. Assim. Eu citei os trabalhos antigos, falamos coisas parecidas, o fato da próstata da doença sumir não está relacionado com que a doença sumiu. Inclusive, os trabalhos antigos mostraram isso. Mas a gente fica nessa expectativa, principalmente com os novos agentes hormonais, uma resposta. Vamos ver o que o Proteus vai mostrar para a gente quando tiver o resultado definitivo dele. Né? E essa questão que tu falou é fundamental, eu não tinha falado sobre isso, que é a questão da seleção. A gente vê isso em tudo, né? E como tem o paciente selecionado, por exemplo, para fazer um RAIFO, tem que ser um paciente bem selecionado, o paciente para vigilância ativa, ele tem que ser um paciente bem selecionado. E principalmente se a gente tiver uma resposta boa com a questão da neoadjuvância com esses novos agentes, também a gente vai ter que ter uma seleção adequada desses pacientes para a gente saber onde utilizar. Mas eu fico na expectativa de um resultado positivo desse trabalho do Proteus. Provavelmente virão outros, né, com outros agentes. E a gente está vivendo uma fase na uro-oncologia muito boa, porque vai surgindo sempre novas possibilidades para a gente, e a gente pode oferecer isso para o nosso paciente. Eu queria mais uma vez tentar chamar o professor Fabrício. O Lucas está aí presente, eu acho que ele pediu um artigo também para ver, não sei se ele quer comentar algo. Lucas, está aí? Fala, professor, estou aqui sim. Quer comentar alguma coisa? Não sei. É uma coisa que eu acho que vai ser bacana e acho que faz todo sentido na hora da discussão com o paciente. Eu sei que o professor Fabrício tem falado que não influencia na hora da técnica cirúrgica, mas seria interessante a gente ver como essa neoadjuvância vai interferir na questão da técnica mesmo, da dissecção do feixe neurovascular, da dissecção do ápice prostático, se tem alguma dificuldade, se tem os planos ficam mais aderidos, se a face do noveleiro fica mais difícil de dissecar ali na parte posterior, se isso vai ter alguma relação com os resultados funcionais de incontinência, de função erétil. Seria interessante ter isso nos artigos, mesmo para a gente chegar a uma conclusão que realmente não faz diferença. Porque, às vezes, o paciente... isso pode ser importante na hora da decisão terapêutica no pré-operatório com o paciente no consultório, enfim. Acho que seria interessante. Ô, Lucas, isso que você falou é uma coisa extremamente importante e interessante. Por acaso, hoje um colega meu me ligou pedindo uma opinião aí de um caso cirúrgico de um câncer de próstata de alto risco, né? E ele vai fazer por robô, pediu para eu ajudar, e ele perguntou sobre isso. Ele falou, Paulo, você acha que a cirurgia robótica na doença de alto risco faz diferença? Assim, perdão, ele perguntou na de alto risco, né? Aí eu fiz alguns desdobramentos. Então, assim, ao meu ver, tá? A doença de alto risco não muda a cirurgia. Como eu falei, existem vários altos riscos. Tem PSA de 70, linfonodo positivo, próstata aderida, pétrea e tudo mais.
Então, assim, ao meu ver, a doença de alto risco não muda muito. E uma das coisas que ele perguntou foi neoadjuvância, você já fez? Eu falei, olha, neoadjuvância, ela muda, mas, ao meu ver, não muda tanto. Eu não operei tantos casos assim, eu acho que se botar com cirurgia aberta aí dá menos de uma dezena. Muda pouco, dá uma aderência mínima, mas nada demais. Hoje o Fabrício operou uma, eu me lembro de duas que eu operei, eu já vi o Fabrício operar umas 3 também, do próprio Proteus, e é uma aderência mínima. Na verdade, foi o que eu comentei com ele, e vocês veem isso aí também na cirurgia aberta. O que dificulta são outros fatores, ao meu ver, que é, por exemplo, o lobo mediano muito proeminente, graças a Deus é uma coisa rara que a gente não vê toda hora, um lobo mediano assim, né, proeminente. Uma coisa que dificulta muito a cirurgia, claro, radioterapia prévia, isso eu já vi cirurgia, eu nunca operei pessoalmente, mas eu já vi. É uma cirurgia rara de se ver hoje em dia, mas também é super complexa. Uma pós-Raifu, eu operei uma recentemente agora, e já teve relato lá na UERJ que foi tranquila. Essa que eu operei foi totalmente aderida, e eu perguntei até para o Ricardo Almeida, e tinha... Ele falou assim, Paulo, é lá e cá, às vezes não tem nada, às vezes é super aderido, né? Então, são situações. E também, agora a gente vai viver com a realidade, o Lucas, você que está vivenciando isso, o pós-ROLEP também, né? Então, quando você faz a enucleação ou a RTU, você muda muito a anatomia ali do colo da próstata. Eu acho que isso dificulta um pouco, né? Claro que é totalmente factível, não impede você fazer uma cirurgia, mas se eu fosse graduar numa escala de dificuldade, eu botaria assim, radioterapia, bracterapia, Raifu, RTU, ROLEP, Raifu e, por último, bloqueio hormonal. Porque, de uma certa forma, você não tem uma alteração anatômica do doente. Então, já uma doença de alto risco, o feixe provavelmente você vai ter dificuldade de poupar, né? Ele fez neoadjuvância, né? Então, você vai ter dificuldade de poupar. Então, acho que, assim, pelo que eu vi, é o que menos altera de uma forma geral, mas é uma boa pergunta e, obviamente, isso é experiência pessoal, não está como... Não sei o que os outros acham também. Eu acho que isso que o Lucas levantou é interessante, e isso aí pode vir como endpoints secundários. Só a questão da potência que acaba atrapalhando um pouquinho, porque esses pacientes em bloqueio, né, eles já têm eles ficam muito prejudicados da parte da potência, né? Então fica um pouco mais difícil da gente avaliar a potência, mas a continência acho que é algo importante, sim, para saber se isso gera alguma diferença. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Guilherme? Lucas, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que foi isso. Obrigado. Litig? Era isso. Ninguém tiver mais dúvida, pergunta alguma coisa, Gabriel Crelier. Cara, não tenho nada para comentar, não. Ainda. Eu achei bem interessante. Eu Fudeu. acho que, na verdade, o Proteus deve agregar um pouquinho de dados a mais para o raciocínio. Embora, como você falou, de forma geral, a gente ainda tem muitos vieses nos estudos, né? E as comparações, infelizmente, não são muito diretas, né? Principalmente no quesito prostatectomia radical versus condicionário com bloqueio duplo. Então, assim, fica meio dúbio, mas eu acho que quando a gente junta mais estudos, faz meta-análise, acho que talvez chegue a alguma conclusão. Muito bom. 9 horas. Deixa só, Fernando, eu fazer o convite para a semana que vem. O Fernando não vai estar aqui semana que vem. Crelier, Litig, todo mundo está ouvindo. Semana que vem vai ter online, né? Terça-feira, um evento, vai ser patrocinado pela Janssen aqui da UERJ, diferentes perfis de paciente com câncer de bexiga. E quem vai dar aula é o doutor Pedro Masson, ele é da Oncoclínicas e ele vai dar essa aula para a gente. O Litig, está ouvindo, Crelier? Estou ouvindo.
Estou ouvindo, estou ouvindo. O professor Damião vai estar online, tá? E aí é todo mundo de gravata também, tá? Só para avisar para vocês aí. E a presença é compulsória de todos aí. Com o vídeo aberto, por favor. Calma aí, não entendi. O evento é online. Online. Calma aí. Gravata ou vestido, né? Porque Gravata, exato. Gravata ou vestido. Beleza. Muito Então bom. é isso, gente. Vamos finalizar aqui. Obrigado a todos aí pela participação. Um abraço, Guilherme. Até Valeu, amanhã. valeu. Um abraço, tchau. Tigre, um abraço. Valeu.